Você acha que está guardando dinheiro para o seu futuro, mas e se eu te disser que não tem nada guardado no seu nome? Sucesso, fracasso, golpes, genialidade. Tudo começa com uma decisão. Anatomia do dinheiro. Os bastidores das maiores histórias financeiras. Mas o que está acontecendo é bem diferente disso. O Instituto Nacional do Seguro Social não funciona como um cofrinho, onde você deposita hoje para sacar lá na frente. E esse é o primeiro ponto que pode gerar dúvidas. Ele funciona como um fluxo. Simples assim. Dinheiro entra e dinheiro sai. E aqui está o detalhe que muda tudo. Hoje você trabalha, contribui, e esse dinheiro não fica parado no seu nome. Ele não é acumulado, ele não está sendo guardado para você. Ele vai direto para pagar quem já se aposentou. Ou seja, deixa eu simplificar ainda mais. Não existe uma conta sua crescendo ao longo dos anos. Não existe um saldo esperando por você no futuro. Existe um sistema que precisa continuar rodando. É como uma caixa d'água sem reservatório. A água entra por cima e já sai pela torneira de outra pessoa. E aqui vem a parte que quase ninguém percebe. Se amanhã entrar menos água, alguém fica sem. E quando você entende isso, tudo muda. Porque significa que você não está guardando, você está sustentando. E é exatamente aqui que começa o problema. Porque esse tipo de sistema parece estável, mas só funciona sob uma condição: ter mais gente entrando do que saindo. E por muito tempo isso funcionou. Mas não por mérito do sistema, e sim por causa da demografia. O Brasil era um país jovem, tinha muita gente nascendo e pouca gente vivendo até idades mais avançadas. Mas esse cenário virou, e virou rápido. As pessoas estão tendo menos filhos e estão vivendo mais. Ou seja, tem menos gente entrando no sistema e mais gente ficando nele por muito mais tempo. Agora presta atenção nisso. Antes, eram vários trabalhadores sustentando um aposentado. Nos anos 2000, eram aproximadamente 8 trabalhadores por aposentado. Em 2024, esse número mudou para 4 para 1. E as projeções apontam que em 2060 serão apenas 2 trabalhadores para 1 aposentado. Isso é consequência direta da transição demográfica. E aqui não é opinião, é matemática. É uma conta simples e ela começa a não fechar. E aqui está o problema real. Agora sobra para menos gente pagar e cada um paga mais. E quando essa conta começa a apertar, surge a pergunta inevitável: esse sistema está no vermelho? Os números mostram um déficit bilionário. Estimativas apontam 328 bilhões em 2025, cerca de 2,58% do PIB. Só este rombo foi maior que o orçamento para educação e saúde. Para 2026, o orçamento prevê um gasto em torno de 1,072 trilhão com a Previdência. Este número é maior que o orçamento para pastas importantes, como saúde, educação, segurança e defesa somados. São números que pesam muito no orçamento da União. Mas é preciso ter cuidado, porque essa parte pode ser mal interpretada. Depende de como você escolhe olhar, e isso muda completamente a conclusão. Se você analisa apenas a Previdência isoladamente, ela realmente parece deficitária. Mas se você amplia o olhar e considera toda a Seguridade Social brasileira, que inclui outras fontes de arrecadação além das contribuições diretas, por exemplo, as contribuições das empresas sobre faturamento, receita de loterias e a Mega Sena, entre outras receitas. O resultado pode ser interpretado de outra forma, e é aqui que quase ninguém te explica direito, porque não é só número, é interpretação. De um lado, economistas e analistas fiscais afirmam que o sistema é insustentável no longo prazo. Do outro, há quem diga que o problema não é falta de dinheiro, mas a forma como ele é distribuído e contabilizado. Então, qual é a verdade? A verdade é que os dois lados estão olhando partes diferentes da mesma realidade. O problema não é só o número, é como esse número é construído e, principalmente, como ele é interpretado. Mas tem um detalhe: você acha que paga o INSS só naquele desconto do seu salário, mas não é só ali que essa conta acontece. Ela está espalhada por toda a economia. Parte vem da sua folha salarial, sim, mas também vem das empresas. E também vem de impostos que você paga, sem nem perceber, mesmo quando você não vê. Quando você consome, quando você compra, quando uma empresa paga tributos, tudo isso de alguma forma alimenta o sistema. E aqui está o ponto que muda sua percepção. Isso não é só um desconto, é uma engrenagem gigante, girando o tempo todo. Uma engrenagem que impacta diretamente o produto interno bruto. Ou seja, não é só você, é o país inteiro financiando isso. E tem mais, esse sistema também faz uma transferência silenciosa, de uma geração para outra, como uma fila onde quem está atrás sustenta quem está na frente.
Na esperança, sim, na esperança de que, no futuro, alguém faça o mesmo por você. E é por isso que você paga, mesmo quando acha que não está pagando. Agora, se tudo isso já parece pesado, tem algo pior. Não é um problema, são vários, acontecendo ao mesmo tempo. Quase metade da população trabalha na informalidade, ou seja, não contribui de forma consistente, mas vai envelhecer do mesmo jeito e vão solicitar o benefício do INSS em algum momento. E alguém vai ter que pagar essa conta. Além disso, regras antigas continuam impactando o sistema até hoje, decisões do passado, que ainda pesam no presente. Existe também uma desigualdade clara entre regimes. Alguns recebem mais, outros sustentam mais. E como se não fosse suficiente, existe a pressão política, porque mexer nisso custa votos. Então ajustes importantes são adiados. E o resultado disso tudo? Um sistema pressionado, de todos os lados. É como um barco com vários pequenos furos. Um só não afunda, mas vários, ao mesmo tempo, começam a comprometer tudo. Não é um erro isolado, é um acúmulo de fragilidades. Mas aqui está a parte mais desconfortável de todas. O sistema não está sozinho nisso. Seu comportamento também faz parte do problema. E talvez você nem tenha percebido ainda. As pessoas sabem que deveriam se planejar, mas adiam. Depois eu vejo isso. Quando ganhar mais, eu começo. Isso tem nome. É o que a economia comportamental chama de viés de curto prazo, ou de forma simples, trocar o futuro pelo presente. Tem também a ilusão de segurança. A ideia de que o governo vai cuidar disso para mim. E sem perceber, a responsabilidade vai sendo terceirizada. Você trabalha, contribui e sente que já fez sua parte, mas não fez. Porque a aposentadoria não é só contribuir, é planejar, é construir, é decidir. E quando isso não acontece, você não fica protegido, você fica dependente, o sistema não prende você sozinho. O seu comportamento ajuda a manter você nele. Depois de tudo isso, é natural que surja uma dúvida incômoda. Se o sistema do INSS depende de gente nova entrando o tempo todo, isso não parece uma pirâmide? A resposta honesta é: parece, mas não é. Obviamente, o INSS não é uma fraude, não é um esquema ilegal, e não existe alguém manipulando isso nos bastidores para enganar você. Mas se você parar nessa resposta, você entendeu só metade do problema. Porque existe sim uma semelhança estrutural que precisa ser encarada com clareza. Assim como em uma pirâmide, o sistema depende de fluxo contínuo de novos entrantes, pessoas trabalhando, contribuindo, sustentando quem já saiu da base produtiva. Uma observação importante: sem esse fluxo, o sistema não quebra, ele começa a apertar alguém. A diferença crucial é o que acontece quando essa pressão aumenta. Uma pirâmide quebra. O sistema público, não. Ele se ajusta. E esse ajuste nunca é neutro. Ele sempre escolhe um lado. Ele vem na forma de mudanças de regra, aumento de idade mínima, redução de benefício real, alteração de cálculo. Pequenas decisões que isoladamente parecem técnicas, mas juntas transferem o peso do sistema. Transferem para alguém. E no final, alguém recebe menos, ou mais tarde, ou precisa trabalhar mais tempo. O sistema não quebra, ele muda, e alguém paga a conta. Quando você projeta isso para frente, o padrão começa a ficar claro. E isso não é previsão. Já está acontecendo. Os dados de instituições como o IPEA, Tesouro Nacional e organismos internacionais mostram a mesma direção. Mais pessoas vivendo mais, menos gente contribuindo proporcionalmente, e um sistema que precisa se reequilibrar constantemente. E como governos fazem isso? Eles não desligam o sistema, eles ajustam parâmetros, aumentam a idade mínima, elevam o tempo de contribuição, recalculam benefícios, criam novas regras de transição. Mas existe um detalhe perigoso aqui. Essas mudanças raramente vêm de forma brusca, porque mudanças bruscas geram reação, mas mudanças graduais acontecem sem resistência, sem barulho, sem urgência, sem que a maioria perceba. Então não, o sistema não vai desaparecer, mas também não vai permanecer como está. Ele vai continuar existindo, só que progressivamente mais exigente e potencialmente menos generoso. E é nesse ponto que a conversa deixa de ser sobre o sistema e passa a ser sobre você. Se o sistema não garante o padrão de vida que você imagina, então o que constrói isso? Tempo bem utilizado. O dinheiro, quando bem investido, não cresce em linha reta. Ele cresce de forma exponencial. Isso significa que os resultados mais relevantes não aparecem no começo. Eles aparecem no final do processo. É como plantar uma árvore. Nos primeiros anos parece que nada acontece, mas com o tempo o crescimento acelera e a estrutura se consolida. E aqui está o ponto que a maioria subestima.
Não é o valor inicial que define o resultado. É quem começa antes e permanece. Mas crescer patrimônio não resolve tudo, porque existe uma força silenciosa, atuando o tempo inteiro, inflação. Ela não tira dinheiro da sua conta, mas reduz o que esse dinheiro representa. E no longo prazo, isso é devastador. Por isso, instrumentos como o Tesouro IPCA+, fazem sentido dentro de uma estratégia. Porque não basta crescer, você precisa preservar o poder de compra. A previdência privada entra como complemento. Mas aqui existe um erro comum: tratar produto como solução. Previdência não resolve nada sozinha. Ela é uma ferramenta. Pode fazer sentido por benefício fiscal, por planejamento sucessório ou como disciplina de longo prazo. Mas também pode comprometer retorno se você ignorar taxas. Não é sobre comprar, é sobre encaixar dentro de uma estratégia. E confiar em uma única fonte de renda futura é exatamente o risco que você acabou de entender. Por isso, diversificação não é sofisticação, é proteção. É como construir uma estrutura com múltiplos pilares. Se um falha, os outros sustentam. Renda previsível, crescimento de capital, liquidez, cada um com uma função específica. Mas existe um erro que anula qualquer estratégia: adiar. E o problema de adiar é que ele não parece um problema hoje, ele só aparece no futuro. E quando ele aparece, você já perdeu a única coisa que não dá para recuperar: tempo. E tempo não negocia, ele só acumula ou cobra. E aqui está a realidade que quase ninguém fala de forma direta. O INSS foi criado para evitar o pior cenário, não para te entregar o melhor. Existe uma diferença enorme entre não passar necessidade e viver com tranquilidade. E essa diferença não será definida pelo sistema, será definida pelas decisões que você toma ao longo da vida. Você pode confiar no sistema, mas o sistema não foi feito para confiar em você. Ou você constrói sua própria aposentadoria, ou alguém vai decidir quanto você pode viver. Se assistiu até aqui, se inscreva no canal. Ainda há muito por vir. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Bem-vindo a J Finanças. Educação financeira sem enrolação. Pronto para parar de reagir e retomar o controle sobre o seu dinheiro? Se inscreva agora. Curta, compartilhe. Comece a transformar sua vida financeira agora.